Olá, queridos alunos! Hoje a nossa aula é sobre saúde, isso mesmo, saúde pública no Brasil. Uma aula de atualidades preparada pelo Robson e por mim, dividida em 4 partes, tá? Vai ser Saúde Pública no Brasil, vídeo 1. O outro se chama Saúde Pública no Brasil, vídeo 2. O terceiro, eu duvido que você sabe como chama. Saúde Pública no Brasil, vídeo 3 e vídeo 4. Muita criatividade nossa, né? Então vamos lá. O que é saúde? Adoro essa definição. Ela é da Organização Mundial da Saúde, tá vendo? Para a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não apenas a ausência de doenças. Isso é muito importante, tá? Porque a OMS é ligada à ONU, né? A Organização das Nações Unidas. E segundo eles, né, que rege, né, as organizações quase que no mundo todo, essa saúde ela não é só o fisiológico, não é simplesmente não ter algum tipo de doença. Tá claro aqui, né? Eu copiei lá do site oficial da OMS. A gente tem que ter um fisiológico muito bem, que é o físico, a gente tem que ter um introspectivo, um intelectual, um cognitivo, que é o mental, também saudável, e o nosso contexto também em harmonia, que é esse social. Então, saúde é um negócio bem complicado, né? A gente tem que estar bem em vários aspectos para a gente se sentir bem. Então, vamos lá ver o histórico do Brasil. Saúde pública no Brasil, a gente pode começar a falar dela, né, de algumas das suas bases originárias, lá com a vinda, olha aqui, 1808, lá com a vinda da família real portuguesa ao Brasil. Isso mesmo, desde que o Dom João VI veio para o Brasil, né, fugindo lá da era napoleônica, ele vai criar a primeira organização nacional de saúde pública no Brasil. Ele criou esse cargo aqui, ó, o provedor-mor de saúde da corte, é claro, né? Vinda da família real portuguesa ao Brasil, a saúde é da corte, né? O resto é resto. E do Estado do Brasil. O Estado são aqueles que usufruem a corte. Que vai ser o embrião do Serviço de Saúde dos Portos, né? Porto do Rio de Janeiro, que era a capital do Império naquela época, né? Capital da colônia, em 1808. Com delegados nos estados. Então, é um serviço que, inclusive, tem hierarquia. Eu tenho o Serviço de Saúde no Porto e eu tenho nos estados, né? Que eram províncias naquela época, delegados para cuidar dessa saúde da corte dos estados do Brasil. E aí, avançando um pouquinho, ele vai fazer o alvará, né, sobre esse regimento, essa jurisdição também do físico-mor e do cirurgião-mor e seus delegados. Lembrando que esses mores todos aqui estão no Rio de Janeiro e os seus delegados é quem vão atuar nos estados. Então, a gente já está criando, né, uma hierarquia da saúde pública no Brasil. Já na versão Império, agora a gente já tinha Dom Pedro II governando o Brasil, em 1850, foi criado o Ministério do Império, que recebeu um crédito extraordinário, grana, money, de 200 contos para melhorar o estado sanitário da capital, Rio de Janeiro, que sofria com esse problema tremendo, a tuberculose. Então, quando se planeja a saúde no Brasil, já é para solucionar problema de doença. Então, a saúde está intimamente ligada ao cuidado quase que do doente. Então, estão pensando em sanitarismo, mas o problema já estava lá. Ele é a tuberculose. Não teve um planejamento estratégico do Estado antes da doença se proliferar. Muito pelo contrário, a gente primeiro espera ela aparecer, ela se alastra e depois o Estado pensa em alguma coisa para resolvê-la. Aqui tem um caminho para você entender um pouquinho a tuberculose, tá? É transmitida por essa Mycobacterium, né, da tuberculose, ou bacilo de Koch, que é a bactéria que provoca a tuberculose. Aliás, o nome tá lindo, né? Ó, Mycobacterium tuberculosis. Nome sempre em latim, são nomes técnicos, né? Ela afeta principalmente os pulmões, pulmão, hein? A transmissão ocorre por via respiratória, através do espirro, tosse, fala. Por isso, né, se tivessem planejado o distanciamento social lá nos 1850, a transmissão de tuberculose poderia ter sido menor, né? E uma pessoa com tuberculose pode infectar, em média, 15 outras pessoas durante um ano. Isso tomando todos os cuidados, né? Normalmente ele ficava confinado, tuberculoso, num quarto com pouco acesso, e mesmo assim era complexo, né? Após 15 dias de tratamento, o risco de transmissão ele cai pra caramba, né? Porque essa bactéria tem um ciclo de alta proliferação e depois ela reduz. Se ela não reduzir, você já sabe qual que é o fim, né? Então vamos continuar. Caminhando em saúde pública, um ano depois, né? Aquele Ministério da Saúde recebeu dinheiro em 1850 e em 1851 vai vir uma regulamentação de lei que criou uma Junta Central de Higiene Pública. De novo, saúde próxima do que é limpo, do higiênico, né?
subordinada ao Ministério do Império, com sede no Rio de Janeiro. Então, saúde está vinculada à higiene. Século XIX, gente, começa-se, né, a ter uma descrição melhor de bactérias e tudo mais, né? A biologia, a medicina avançam muito no século XIX. E aí é que começa a se criar a ideia de limpeza, do higiênico, do não sujo. E aí o Brasil, como um bom copiador dos modelos europeus, a gente copia essa história de limpeza, porque a Europa não era lá muito limpinha, vide peste negra no século, né, 14. Aí a gente chega aqui, ó, em 1878, e aí tornou-se obrigatória a desinfecção terminal dos casos de morte por doença contagiosa, como tuberculose, e a critério de uma autoridade sanitária. Então, tinha-se que desinfetar o lugar onde uma pessoa morreu, por exemplo, tuberculose. Então, lembrando, esse é o contexto de limpeza ligado ao cientificismo europeu. A gente estava na época da Belle Époque, chiquetérrimo, né? Eles eram sempre sujos na Europa, a gente acaba comprando a ideia de higiene deles, mas os nossos índios sempre foram limpinhos, tá? Então é meio conturbada a história do Brasil por isso, né? Porque a gente tinha um histórico de limpeza e de higiene, aí a gente tem toda uma cultura portuguesa sendo implantada no Brasil, que é a cultura europeia, e aí quando a gente chega no 19, que a gente vai voltar essa cultura de higiene que os nossos indígenas já tinham. Acontece, né? Vamos avançar? Chegamos aqui, o Ministério da Saúde, nesse caso, já está vacinando, porque as primeiras vacinas já chegam no Brasil lá no comecinho de 1808, tá? Mas vamos continuar, que agora a gente vai falar de outras epidemias do final do século XIX, mas 1897, gente, já é Brasil República, tá? Epidemias de doenças transmissíveis. A febre amarela chega com tudo no Rio de Janeiro, malária, e isso significa o quê? Significa que a saúde pública vai ter que se manifestar de alguma forma. Mas olha o que está escrito aqui nesse slide, gente. A alta mortalidade nas cidades e nos principais canteiros de obra, localizados nos países periféricos, Brasil, causando prejuízo ao comércio e dificultando a expansão do capitalismo. Então, eles vão cuidar da doença porque morria muita gente que trabalhava. Sora, você falou isso? Falei, é o que está escrito aqui. A saúde pública, ela só está agindo para literalmente não termos muitas mortes no finalzinho do século XIX, porque estava morrendo o quê? Trabalhador. Trabalhador que estava gerando lucro para algum burguês, dono de alguma empresa. É isso o que se pensava em 1897, tá, gente? Seguindo aqui, nosso histórico de saúde vai chegar nesse senhor, o senhor Oswaldo de Andrade, eu ia dizer, tô doida, Oswaldo Cruz, gente, perdão. Em 1900 foi criado o Instituto Soroterápico Federal, que hoje é o famoso Instituto Oswaldo Cruz, que é esse senhor que mereceu o rostinho aqui no slide, tá? Ele, em 1903, passou a ser o diretor, né, desse instituto, que é o Instituto hoje Oswaldo Cruz. Meu primeiro vídeo se encerra aqui, vou gravar um segundo videozinho para vocês com essa mesma temática, mas já falando de mudanças no Rio de Janeiro. Por enquanto, beijinhos.